Boa noite, começa agora a edição do Informe 19 horas desta terça-feira com o apoio da Tavares Consórcios. Veja os destaques da edição de hoje. Família de jovem autista se desespera após suposto desaparecimento de medicamento nos Correios de Formiga. Acidente com bicicleta elétrica é registrado aqui na cidade. Você vai conferir uma entrevista com uma fonoaudióloga sobre os cuidados com a voz nessa época de tantas mudanças repentinas na temperatura. Primeiro seminário de fibromialgia será realizado no plenário da Câmara Municipal. Veja ainda uma entrevista sobre a exposição de arte A Urgência da Expressão. Essas e outras notícias logo após o intervalo aqui no Informe 19 horas. Na Tavares Consórcios e Seguros, oferecemos a contemplação mais rápida do mercado. Contamos com consórcios para realizar o seu sonho e seguros para proteger o que você conquistou. Com transparência e honestidade, temos uma equipe especializada pronta para lhe atender. Precisando de serviços contábeis e consultoria empresarial? A Smart Contabilidade está aqui para ajudar. Fazemos a contabilidade, consultoria e planejamento tributário, proporcionando mais competitividade e lucro para a sua empresa. Regularizamos sua obra junto à Receita Federal, realizamos a revisão fiscal de estoque da sua empresa e também a recuperação tributária de impostos pago a maior. Em breve, ofereceremos treinamentos para a qualificação dos colaboradores. Entre em contato pelo 379-9193-4004 ou vá até a Rua Barão de Piuí, número 247, sala 202, em Formiga. Smart Contabilidade, seu parceiro em crescimento e sucesso. Um medicamento de alto custo fornecido pelo governo, enviado dos Estados Unidos para a Formiga, teria sumido dentro da central de distribuição após tentativa de entrega por parte dos Correios. A família do jovem autista nível 3 de suporte, que faz uso da medicação há anos, está desesperada em busca de respostas e diante da possibilidade de ficar totalmente sem o medicamento. Nós estamos aqui na casa da Angelita para tratar de um assunto nada legal. Vou contar para vocês o que a Angelita está passando nesses últimos dias. A Angelita é mãe de duas pessoas, dois adultos autistas, uma de 29 anos e o Rafael, de 20 anos. O Rafael, de acordo com médicos, para que ele tenha uma vida melhor, não tenha crises, que são várias que a Angelita pode contar para nós, ele precisa tomar um medicamento. Atualmente esse medicamento vinha dos Estados Unidos. Chegou a bater aqui no portão, a Angelita não estava em casa. Tem as imagens, vocês vão acompanhar comigo. Depois disso, para ter acesso a esses dois vídeos que estavam numa pequena caixinha, começou um sofrimento, né, Angelita? Começou. Conta pra nós o que foi que aconteceu depois desse momento que você recebeu esse papel que tá aí nas suas mãos. Então, Lorena, eu estava para a roça alguns dias e nesse período o carteiro chegou na minha casa para fazer a entrega dessa medicação que o Rafael faz uso. E é uma medicação assim que, se faltar, existe um Rafael de antes e existe um Rafael depois dessa medicação, porque essa medicação é muito importante para o quadro dele, de agressividade, de controles de epilepsia, né? Que ele é epilético, uma epilepsia de difícil controle. E aí, eu estava ansiosa já assim, para guardar, porque esse medicamento ele leva de 15 a 20 dias úteis para chegar na minha casa, então não tinha o dia certo que ele ia chegar. E com isso o carteiro, não me encontrando, deixou esse papel que eu procurasse no correio. E aí começou a grande luta, né? Que eu fui procurar no correio pela medicação e eu cheguei lá, a medicação tinha sumido. Nunca ouvi isso, né? Mas eu deparei com essa notícia. Essa fala de sumiço são dos próprios
funcionários dos Correios para você. Isso, é do atendente que me atendeu lá. Eu estou falando do Correio, da Central de Distribuição, que é lá na Dr. Teixeira Soares, 506, né? Então, eu estive lá e ele falou para mim, eu fui com o Rafael, e o Rafael não para, né? Ele anda o tempo todo, e como eu estava com ele, o atendente foi muito educado, olhou no outro correio para mim, então me relatou que lá também ele não estava. E eu fiquei assim, eu falei, mas como assim? Ele falou, Angelita, ele saiu para te entregar, deixou esse papel e teve uma devolutiva aqui dentro da empresa. Só que o remédio não está aqui, ele sumiu. Eu falei, mas como sumiu? Ele falou, sumiu, ele não está aqui. Eu falei, mas cadê o carteiro? Ele falou, não, o carteiro devolveu. Ele dá aqui a entrada de que ele devolveu o medicamento que não te comprou. Isso como uma tentativa de entrega. Então, o Correio ele dá até 3 tentativas antes de devolver para a central de distribuição. Isso não foi seguido no seu caso. De lá para cá, você registrou uma ocorrência junto à polícia, porque é um remédio que você tem acesso à parte de decisão judicial, né? O governo que eu tenho que prestar conta, eu preciso prestar conta, né? De nota fiscal, eu tenho que apresentar 3 orçamentos, eu tenho que tirar foto da medicação quando chega para me prestar conta de que realmente eu recebi, porque ele ganha, né? Mas eu tenho que prestar essa conta. Você voltou ao Correio algumas vezes, inclusive se dispôs até a procurar essa caixinha, né, junto às demais mercadorias. Você esteve lá hoje, segunda-feira, mais uma vez, porque o período de trabalho lá, de abertura ao público, é de 12h a 1h da tarde. Nesta segunda, o que você ouviu? Então, eu voltei pela 4ª vez, porque na quinta-feira eu fui nos 2 Correios, na sexta eu fui só da sede da distribuição. Hoje eu fui novamente, cheguei lá com o papelzinho novamente, perguntei, tem notícia boa pra mim? Ele falou, não tem, não apareceu, realmente sumiu. Mas nesse tempo, como a Lorena explicou, né, Lorena, eu fiz o BO, eu notifiquei o órgão que fornece, né, eu notifiquei também a empresa que fornece a medicação que eu comprei, porque a medicação não saiu, ela saiu da empresa, o problema não foi na empresa, o problema foi aqui dentro da sede do Correio, né? E aí, eu fazendo essas notificações, entrei também no 0800 do Correio. Então, a notícia que ele me deu é que o remédio sumiu mesmo, não apareceu, mas que o gerente deles, não sei se eu posso falar o nome, né? O gerente dele, não há necessidade, né? Que o gerente do Correio já tinha sido notificado, que eu fiz o boletim, né, de ocorrência, que eu liguei no 0800, que eu narrei o que aconteceu, e segundo a fala dele, é que eles vão entrar em contato comigo e que vão fazer um reembolso. Mas aí eu não sei se esse reembolso veio para mim, porque eu não recebi, ou se vai para a empresa, que é a empresa que ele é importado, né, que é a Farmalusa. Então eu não sei para onde vai esse reembolso. Eu só sei que esse medicamento leva de 15 a 20 dias úteis, então por esse tempo a medicação não estará aqui para o Rafael fazer uso. Pois é, o Rafael nesse momento está na PAI, junto com a irmã. Ele é nível de suporte 3, não verbal, que você disse, né, da questão da agressividade, das crises de epilepsia. Para você, como mãe, né, a gente está falando de toda uma parte burocrática de um medicamento que não chegou. Para você, a possibilidade da falta desse medicamento, como é que está a Angelita diante de tudo isso? Ela está muito abalada, com uma tensão muito grande, né? Se fazendo de forte, mas totalmente desestruturada por dentro, porque a gente tem que manter de pé, tem que tomar as providências, né? E não é fácil, porque se vocês verem o Rafael sem essa medicação, não é o mesmo Rafael, né? Eu não tive outra escolha a não ser usar essa medicação que é o canabidiol. Nós tentamos tudo quanto era medicação da linha antipsicótica, não resolveu, até que o médico chegou para mim e falou, Angelita, nós não temos outra alternativa a não ser tentar o canabidiol. Tentamos, né, o daqui do brasileiro, não deu certo, usamos por 8 meses, não foi uma tentativa pequenininha, foram 8 meses, a agressividade toda continuou, tive dente quebrado, tivemos móveis quebrados, tivemos vidros da casa quebrados, metalões do portão arrancado, assim, me machucou, vivi mordida, meus braços são todos machucados devido à agressividade dele, e hoje o Rafael é outro, usando essa medicação, entendeu? Então, assim, foi uma bênção na nossa vida a gente entrar com... Mas é uma medicação que ela é de um custo muito alto, que a gente requer uma ajuda, porque não dá pra gente ficar comprando, né?
E acontece uma coisa dessa. Então essa mãe fica assim, desestruturada, sem chão, abre um chão. E assim, é Deus que me mantém de pé para poder estar dando conta de resolver tanta coisa, né? E o remédio, ele faz toda a diferença na vida do Rafael. E até mesmo na vida do Rafael, e eu acho que isso tem que ter uma explicação, porque é um medicamento. Deveria ter mais cautela, né, nessa responsabilidade ali do correio ali dentro. Deveria ter uma atenção maior. Como que você chega para buscar com um papel, uma medicação de um custo caro, que eu tenho que prestar contas, e você ouve, sumiu. Eu perguntei por umas 7 vezes. Achou o medicamento? Sumiu. Eu vou perguntar pela 7ª vez. Sim. Então, assim, a gente fica muito abalada, muito entristecida, né, com a responsabilidade que tem que ter. E é isso. Eu pedi ajuda, eu fiz aquilo que, como uma mãe atípica deve fazer, porque Angelita e o meu esposo, nós somos os olhos dos nossos filhos, nós somos a voz dos nossos filhos. Então, eu, como uma mãe atípica e uma cidadã, eu vim pedir ajuda a vocês para me ajudar a solucionar, porque tem que ter uma solução para esse remédio ter sumido lá dentro. Da nossa parte, nós já entramos em contato com a assessoria dos Correios. A boa notícia é que a empresa entendeu a seriedade, né, e vai tentar agilizar a vinda de mais medicamento para o Rafael, mas é um caso sério e a gente vai seguir acompanhando, então fique com a gente aqui na Informa. Mais um acidente envolvendo bicicleta elétrica foi registrado em Formiga. Nessa segunda-feira, a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Formiga foi acionada para atendimento a uma ocorrência de queda de bicicleta elétrica no bairro Cidade da Serra. No local, a equipe encontrou uma vítima do sexo feminino, consciente, porém confusa, sentada na calçada e sem o uso do capacete. A vítima apresentava escoriações na mão esquerda, além de queixa de dores na região lombar, cervical e cefálica. Segundo o relato da própria vítima, durante a queda, o capacete se desprendeu, ocasionando impacto da cabeça contra o passeio. Após avaliação primária e secundária, foram constatados sinais vitais dentro da normalidade. A guarnição realizou imobilização e restrição de movimento da coluna e encaminhou a vítima à Santa Casa de Caridade para avaliação médica e cuidados complementares. Nesta quinta-feira, acontece em Formiga o primeiro seminário de fibromialgia. O evento será realizado no plenário da Câmara e é aberto ao público. Formiga recebe no dia 23 de outubro o primeiro seminário de fibromialgia. Uma doença muito invisibilizada e que precisa cada vez mais ser discutida. E nós vamos conversar com a Sônia Gonçalves, com o Volkmar Menezes, vereador, para a gente saber quem pode vir, qual a importância desse seminário. Vou começar pela Sônia, que é presidente do grupo de apoio Formifibro, que de alguma forma acolhe pessoas com fibromialgia, que é uma doença, às vezes, por não ter um laudo, algo que dê certeza da doença, quase ninguém acredita que a pessoa está sentindo dores que levam para a vida, né, Sônia? É verdade. É uma doença invisível, mas para nós é uma doença real, né? A gente sente muita dor e acarreta vários problemas. A fibromialgia é uma síndrome. Uma síndrome que é vários sintomas, né? Então, é muitas pessoas em Formiga. Eu comecei o grupo justamente por isso, porque não havia nada em Formiga, nenhum tipo de apoio, e começou com 5 pessoas. Hoje somos mais de 200 pessoas, fora o nosso Instagram. Para você, qual a importância da realização desse seminário, onde vão estar tantos profissionais e pessoas interessadas em saber mais sobre a fibromialgia? Lorene, o nosso foco é a questão da saúde. Porque Formiga tem algumas leis que nos amparam, mas a saúde nós não temos. E a visibilidade, a questão também da empatia, né, sobre a doença, sobre essa síndrome que é tão dolorosa e muita gente não entende. Um dos apoiadores é o vereador Volkmar Menezes, a Câmara é apoiadora desse seminário. Volkmar, nos conta como é que você abraçou essa causa. Começou pela Soninha e a Luciana, que eu conheci ela há muitos anos já. Ela já teve esse problema de fibromialgia. Eu já sabia como era a situação delas, mas não tinha o depoimento delas, como que é a realidade que elas passam a vida delas, né? Elas me contaram a situação delas aí, que tem dica até uma roupa apertada que elas colocar, elas não podem colocar tanto que o corpo dói. E junto com elas a gente está tentando levantar essa bandeira aí, uma bandeira que junto com a Secretaria de Saúde também, né, a gente quer
somar junto com eles, porque o Wender também é uma pessoa que tem certeza que a gente sentar com ele, já sentou para conversar com ele, e ele está disposto a fazer essa parceria com elas. Só que a gente, como é uma coisa nova no Formiga, a gente vamos começar devagar, por etapa, para não pular, para as coisas chegar onde precisa chegar. O seminário acontece aqui mesmo, no plenário da Câmara de Formiga, no dia 23, depois de amanhã, a partir de 6h30 da noite, e aberto ao público. Várias pessoas, vários profissionais, pessoas que se engajam nessa luta estarão aqui. Então você é convidado também para fazer parte dessa luta. Depois do intervalo, você vai conferir dicas para cuidar da voz nessa época de tantas mudanças repentinas na temperatura. O Informe 19 horas volta em instantes. Na Tavares Consórcios e Seguros, oferecemos a contemplação mais rápida do mercado. Contamos com consórcios para realizar o seu sonho e seguros para proteger o que você conquistou. Com transparência e honestidade, temos uma equipe especializada pronta para lhe atender. Precisando de serviços contábeis e consultoria empresarial? A Smart Contabilidade está aqui para ajudar. Fazemos a contabilidade, consultoria e planejamento tributário, proporcionando mais competitividade e lucro para a sua empresa. Regularizamos sua obra junto à Receita Federal, realizamos a revisão fiscal de estoque da sua empresa e também a recuperação tributária de impostos pago a maior. Em breve, ofereceremos treinamentos para a qualificação dos colaboradores. Entre em contato pelo 379-9193-4004 ou vá até a Rua Barão de Piuí, número 247, sala 202, em Formiga. Smart Contabilidade, seu parceiro em crescimento e sucesso. Os últimos dias têm sido marcados por grande variação de temperatura e a nossa voz sente os efeitos dessas mudanças. A nossa equipe conversou com a coordenadora do curso de Fonoaudiologia do Unifor para saber quais cuidados devemos ter e como evitar danos durante esse período de instabilidade climática. Você aí de casa deve estar sentindo dificuldades diante dessa mudança de clima. De manhã, tá frio, à tarde, um calor insuportável. E com isso tudo, a nossa voz fica muito prejudicada. Há quem, inclusive, esteja perdendo a voz. Então, para a gente ajudar você, nós vamos conversar com a Damaris Lacerda. Ela é coordenadora do curso de Fonoaudiologia aqui do Unifor e vai trazer algumas dicas. Bom dia, Damaris. Um prazer falar com você. O que a gente faz com tanta variação térmica com a nossa voz? Primeiramente, bom dia, Lorene, bom dia a todos. É realmente um desafio, principalmente quando nós estamos no inverno. E eu acredito que o principal desafio é manter a hidratação. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o nosso corpo precisa de água para funcionar bem. E é a primeira coisa que a gente reduz quando a temperatura desce. Então, o ideal é que você realmente mantenha uma hidratação adequada e a gente não tem uma medida certa, você tem que pensar no seu peso. Então, uma dica simples, pega a quantidade, o seu peso e multiplica por 35 ml. A quantidade que der é o mínimo que você tem que beber de água ao longo do dia. Isso garante uma boa movimentação da prega vocal, isso garante uma fala com menos esforço, menos sobrecarga muscular, o que traz saúde vocal. Além disso, se você acorda muito cedo, levanta para exercício, para trabalhar, proteja o pescoço, agasalhe-se bem, use um cachecol, algum tecido, algo que proteja essa musculatura mesmo dessas temperaturas frias, porque isso vai ajudar a diminuir essa queda brusca de temperatura corporal e reduzir os impactos que o frio pode trazer para o seu corpo. A gente tem encontrado já pessoas que a voz foi embora. O que fazer quando a voz já se foi, a pessoa já percebe que está afônica, percebe que às vezes a audição também já está afetada? A voz a gente tem que avaliar. Primeiro, rouquidão mais de 15 dias, ela tem que passar pelo otorrino. Então, se você está rouco há mais de 15 dias, procure o médico, faça um exame para a gente identificar a causa. Menos que 15 dias, pode ser um estado gripal, pode ser um abuso vocal, mas não isenta de procurar um fonoaudiólogo para fazer uma avaliação, identificar o que está causando essa rouquidão. Perder a voz não é comum, não é saudável. A gente precisa saber se é uma questão muscular, uma questão comportamental ou se realmente tem alguma alteração.
Agora, a audição, o ideal seria que todas as pessoas passassem por uma avaliação auditiva pelo menos uma vez ao ano, principalmente profissionais que trabalham em ambientes ruidosos, pessoas que usam muitos fones de ouvido e aquelas pessoas que estão percebendo que estão começando a falar mais alto, estão tendo dificuldade de entender, compreender, sempre perguntam, o quê? Faça um exame, procure um fonoaudiólogo, faça uma avaliação auditiva, faça uma audiometria, porque até o Sistema Único de Saúde já tem alternativas que podem te ajudar a manter essa comunicação adequada, a melhorar a sua qualidade de vida e até prevenir complicações posteriores que vão vir a acontecer com a idade. Não, mas a gente tem essa ideia do fono muito ligado a crianças dentro do espectro autista ou com alguma dificuldade e para crianças mesmo que estão com atraso de fala. Para o adulto, qual é a importância de ficar de olho e procurar um profissional, um fonoaudiólogo, quando percebe alguma alteração? A fonoaudiologia é uma área muito ampla, então imagina, a gente trabalha desde um recém-nascido até a senescência, até um idoso. E realmente hoje em dia as áreas que são mais divulgadas é a linguagem, a criança que tem um atraso, a pessoa que tem um problema de voz. Só que a gente trabalha com pessoas também que têm dificuldade de deglutição. Então, se você está engasgando muito, se você sente dor para engolir, a fonoaudiologia é a profissão que vai te ajudar a reabilitar essa função. Da mesma forma, ronco, apneia, distúrbios de ATM, essa articulação que às vezes a gente mastiga e dói quando a gente está comendo alguma coisa, principalmente quando ela é mais consistente. Todas as avaliações auditivas, todos os exames auditivos passam pelo fonoaudiólogo, além também de pessoas que têm TDAH, autismo, dificuldades de aprendizagem, seja na fase infantil, enquanto criança, até mesmo adultos. Tem muito adulto hoje que está se descobrindo aí com dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, idosos que estão com dificuldades de se comunicar, às vezes não sabem formular uma frase, às vezes não compreendem bem o que é dito, ou seja, a gente atua em todas as áreas da vida, prevenindo, tratando e melhorando a qualidade de vida das pessoas, principalmente em aspectos ligados às funções da comunicação. Damaris, aproveitando que você coordena o curso de fonoaudiologia, a gente percebe que é um profissional cada vez mais buscado, né? E muitas vezes em falta no mercado. Tenho certeza que lá do outro lado tem gente nos assistindo que deseja também se tornar um fonoaudiólogo. Hoje, aqui em Formiga, tendo o curso no Centro Universitário de Formiga, o que fazer para fazer parte aí dessas turmas e se tornar um fonoaudiólogo futuramente? A inscrição para o vestibular já está aberta, então basta entrar no nosso site do Unifor MG e se inscrever para o vestibular que vai acontecer agora no dia 30 de novembro. É uma profissão muito ampla, então assim, o profissional que ingressa nessa profissão, ele vai ter uma diversidade no mercado de trabalho, porque ao pouco que nós conversamos, deu para perceber que a gente está em clínica, a gente está em hospital, ambiente corporativo, empresa privada, escola, a gente pode trabalhar em diferentes campos de atuação, o que garante a gente esse acesso dentro do mercado. Então, se você tem interesse em fazer parte do curso de fonoaudiologia, em se tornar esse profissional que realmente tem essa função de transformar e melhorar a qualidade de vida da população, basta entrar no nosso site e se inscrever para o nosso vestibular, que está pertinho, dia 30 de novembro. Muito obrigada pelas informações, Damaris. Eu que agradeço, muito obrigada a vocês. Então tá aí, dicas para você cuidar da sua voz ou aprender a ser alguém que cuida da voz e da audição. Até mais. Formiga recebeu de 4 a 18 de outubro a exposição de arte A Urgência da Expressão, com obras das alunas da artista plástica Maria José Boaventura, que falou com a repórter Cida Leal sobre o evento, que emocionou muita gente e despertou novos admiradores da arte. Nós estamos aqui no encerramento da exposição A Urgência da Expressão do ateliê Maria José Boaventura, no dia 18 de outubro. E a Maria José está aqui comigo e ela vai falar para nós sobre como foi essa experiência. Então, boa tarde a todos, enorme prazer falar com vocês, relatar um pouco de tudo que aconteceu aqui nesses 15 dias. A exposição foi para lá de sucesso. Foi uma exposição que acolheu muitas pessoas, centenas de pessoas estiveram aqui e que moveu a emoção e o sentimento de todos que passaram por aqui. Então eram pessoas arrepiando, pessoas lacrimejando, porque isso é que a arte faz. Ela toca nos nossos sentimentos, toca na nossa emoção. E a exposição realmente foi um sucesso. As minhas alunas que participaram estão de parabéns, porque foram as obras delas que moveram todo esse movimento, toda essa emoção. O Informe 19 Horas termina por aqui. Os principais fatos do dia e as atualizações das notícias você confere comigo todos os dias às 7 da noite. Eu aguardo você na edição de amanhã. Até lá!